Que a paz do Senhor alcance cada um de nós. Que a presença de Deus seja constante em nossas vidas. A palavra que Deus preparou para nós, ela vem de um profeta que ele falou apenas em 2 capítulos tudo que o povo de Deus precisava de ouvir. Livro de Ageu. Você encontra o livro de Ageu numa ocasião, num tempo em que o povo de Deus recebeu aquela promessa que Isaías já falava sobre Ciro, o rei da Pérsia. Ciro, ele libertou o povo de Deus que estava na Babilônia. Ele liberou aquela nação para voltar para Jerusalém. E quando ele liberou, houve uma alegria muito grande. O povo de Deus sentiu alegria, sentiu ânimo. Mas sabe quando você não está, o seu solo não está fértil? Vem uma boa nova, mas você não recebe aquela boa nova. Você não toma posse daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Foi o que aconteceu com eles. Então, logo, os samaritanos, que na época eles eram contra o retorno do povo de Deus para Jerusalém, então essa puxada do tapete dos samaritanos foi o suficiente para que eles desanimassem, não quisessem voltar para Jerusalém. No entanto, alguns voltaram para Jerusalém. E foi no período de Zorobabel. Então, eles voltaram para Jerusalém, mas alguns homens que tinham posses fizeram casas bonitas, mansões, casas bonitas para eles. Ali, onde o templo do Senhor estava arruinado, onde Deus, Criador dos céus e da terra, deixou de ser prioridade para eles. A prioridade era construir uma casa para eles, criar o mundinho deles. E esqueceram do mais importante: buscar a face do Senhor. E Ageu, o Senhor chama Ageu para que ele fale para aquele povo a necessidade de priorizar Deus, de buscar a face de Deus, de entender que nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar em comunhão constante com Deus. Precisamos buscar intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, ele chama a atenção daqueles homens que construíram casas para eles, mas esqueceram de reconstruir o templo do Senhor. E parece assim uma coisa meio que estou falando só em coisa material. Na verdade, o que Deus esperava daquele povo, quando ele moveu o coração de Ciro para que ele libertasse o povo, era do povo. Eu acho que a primeira coisa que o pai quer quando ele faz uma coisa boa para um filho é aquele abraço, é buscar intimidade com ele, é ter um coração grato para buscar a presença dele. E aqui, quando o Senhor diz que eles não priorizaram
a reconstrução do templo era porque eles não priorizaram, foi a intimidade com Deus. Era aquilo que Deus esperava. Era relacionamento. Hoje eu quero falar como está o seu relacionamento com o seu Criador. Você tem conversado com Ele? Uma coisa muito importante que eu ouvi, o pastor Daniel, uma pregação dele. Não, Douglas, pastor Douglas. Eu achei muito interessante ele colocando a diferença entre você acreditar em Deus e você ter fé. E ele chegou à conclusão que a fé é muito mais do que acreditar que Deus existe. Até porque é muito absurdo, tem que ser feito um esforço muito grande para o homem ser ateu. É muito mais difícil ser ateu do que crer naquilo que você vê. Quando você vê a criação do homem, quando você vê a perfeição de um corpo humano, e quando você vê que aquele corpo pode estar perfeito, super saudável, de repente ele para. E o coração parou de bater para tudo. E o corpo, que é perfeito, entra em decomposição. Nessa hora, será que você acha que não existe espírito? Que só existe matéria, corpo? É difícil, né? Você conseguir se manter ateu vivendo. É muito difícil, é muito mais fácil você entender que nós viemos dele, temos um espírito. E esse espírito, ele deseja ser imortal. Nós temos um desejo da imortalidade. E a imortalidade só no autor da vida, que te deu o fôlego de vida, que soprou vida em você. Então, como está o seu relacionamento com o autor de sua vida? No tempo de Ageu, estava muito ruim a relação do povo de Deus com o Criador deles. Estava muito ruim. Mas olha que Deus misericordioso. Ele levanta um homem para dar o alerta. E ainda bem, oh glória a Deus, que tanto o governador de Judá, Zorobabel, como também Josué, o sacerdote, ambos ouviram o conselho de Ageu, de buscar a face do Senhor, de priorizar Deus. E quando eles reconstruíram o templo do Senhor, olha que promessa. No segundo e último capítulo, só tem 1 e 2. A glória do novo templo. E ele diz: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Josué era o sumo sacerdote. E também o Senhor disse: e diga ao remanescente do povo
vocês, oh aleluia, que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? Ele faz a pergunta: quando, antes da destruição do templo, quem viu quando a glória do Senhor tomava o templo? Ele diz: e como vocês o veem agora? Como é que vocês estão vendo o templo? Como está a relação de vocês com o Senhor? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, quantas vezes no dia você lembra daquele que está te dando fôlego de vida? Aí ele continua: mas agora o Senhor diz: seja forte, ó glória, seja forte. Olha que Deus bom. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, o sacerdote. E vocês, todo o povo da terra. Eita, e nós, o povo nós que estamos aqui na terra, sejam fortes. Assim diz o Senhor. Sejam fortes. E trabalhem. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Quem está nele não tem o que temer. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ele se refere à terra que ele fala primeiro, é o planeta Terra, é o globo terrestre. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O trazer as coisas preciosas das nações é trazer você, eu, nós que estamos meio capengas espiritualmente, meio abalados e ocupados demais com as coisas do mundo, e estamos nos esquecendo do principal, de buscar a face do Senhor. E para Ele, quando buscamos a face dEle, somos preciosos diante dEle. E ele continua: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. E o Senhor chama o seu povo ao arrependimento. Cuidado para não começar a achar que o pecado é uma coisa normal, que você pode fazer e o cara lá de cima vai te dar. Não é assim. Ele não mudou.
Ele é santo, santo e santo. E nós devemos buscá-lo, procurando fugir do pecado e buscando a santidade. É fácil? Não. O Senhor não disse em nenhum momento que é fácil. É necessário. É fundamental. Porque ninguém chega na presença do Senhor de qualquer forma. Buscar a santidade é possível? É possível. Como? Em Cristo. Vai pelo caminho da cruz. Quando você chegar no caminho da cruz, aquilo que parecia impossível, você abandonar aquele pecado que você já está tão acostumado, tão acostumada, se torna fácil. Porque nele, estando nele, você consegue abandonar o pecado facilmente. Mesmo que parecia impossível. Não é impossível. Então, como é importante você entender que a sua fé, porque você não pode ter intimidade com alguém que você não crê. E o que esse pastor Douglas falou, que eu achei muito importante, é que uma coisa é acreditar que Deus existe, a outra coisa é você confiar a sua vida, os seus planos a Deus. É você entregar. É você não ficar com nenhuma reserva para você daquele seu plano. Aliás, você ficar tão dependente de Deus é você dizer, o meu plano, eu quero muito isso, mas eu só quero que aconteça se o Senhor também quiser. Se o seu plano for diferente do meu, faça o seu plano. Isso é confiar sua vida a Deus. E é tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos. Deus não precisa que você se arrependa dos seus pecados para que ele seja o que ele é. Ele não precisa, ele já é. Ele diz, eu sou o que sou. Ele já é. Ele já é Deus, ele já existe. Ele já é santo, ele já está na glória. E ele já preparou, através do sangue de Jesus, da morte de cruz de Jesus, um lugar para mim e para você. Agora, só nos resta saber, você quer passar a eternidade neste lugar preparado por Deus? Ou você quer passar a sua eternidade queimando no lago de fogo eternamente? Essa é a pergunta do Senhor. Como está? Como está a sua relação? Seu relacionamento com o seu Criador hoje? Se você está lembrando pouco, ou nem lembra, ou se alguém fala dele e você se incomoda, ou assunto chato. Menino, essa mulher toda semana vem com o mesmo assunto. Ai, e demora, viu? Ela não passa poucos minutos. Ela incomoda porque ela demora. Mas entenda, eu sou só uma serva do Deus Altíssimo, obedecendo à vontade do Pai. E por amor, Ele me levantou, esse vermezinho de Jacó, para falar hoje para você. Arrependa-se. Busque a face do Senhor. Você sozinho, sozinha, não vai conseguir abandonar o pecado.
Você só será transformado, transformada, se você buscar a face do Senhor, através do caminho, verdade e vida. O Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro Santo que morreu por você. Ele renunciou à própria vida. Ele entregou. Ele se permitiu morrer por nós. Para que hoje você pudesse ouvir, através do Espírito do Senhor, que está batendo na porta do seu espírito e dizendo: me deixe entrar. Me permita transformar a sua vida. Me permita reconstruir, aleluia, o templo que foi destruído pelo pecado. Me permita transformar o seu coração, reconstruir uma vida de verdade, com intimidade com o seu Criador. É isso que o Espírito do Senhor está batendo em nossa porta. Está dizendo: é chegada a hora. Estando nele, você não tem o que temer. Vai acontecer o abalo. Mas você está em Cristo. Você está firme, firmado na rocha, no amor de Deus, na certeza, no ir além de acreditar que Deus existe, mas confiar a sua vida a Ele. Deixar que Ele conduza. Quando Ele chamou Abraão, que era Abrão, e foi transformado depois, Ele mudou o nome dele para Abraão. Quando o Senhor chamou ele, tirou ele daquela comodidade, ele estava ali com a família, no seio da família, vivendo confortavelmente. E ele saiu sem saber para onde Deus ia levá-lo. Mas ele obedeceu. Ele confiou a vida dele a Deus. E olhe que a mulher dele era estéril. E Deus prometeu que ele ia ser o pai de muitas nações. E se cumpriu a promessa. A mulher dele, com 90 anos, recebeu a graça de ser mãe pela primeira vez. E veio Isaac. Então, é isso que eu quero que você entenda. É o amor de Deus. O amor de Deus que nos constrange a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Mesmo que o mundo esteja mentindo para você. Mesmo que hoje as pessoas coloquem Deus no último plano. Mesmo assim, seja diferente do mundo. Não se deixe levar pela onda do engano. O espírito de engano. Onde você acredita em qualquer mentira que o mundo disser para você. Procure conhecer as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia. E hoje o chamado do Senhor é para reconstruir o templo. O seu corpo é o templo do Senhor. E Ele quer reconstruir o templo para que Ele habite em você. Para que você esteja nele e Ele em você. Isso faz toda a diferença. Mesmo que as notícias
do mundo sejam terríveis, você tem paz. Você está firmado na rocha. Se permita ser reconstruído por Deus. Se permita. Nós precisamos que Deus nos reconstrua. Nós estamos em pedaços e precisamos de ser reconstruídos. Porque ali, quando ele ouviu que realmente eles não estavam priorizando o que era mais importante, a vida deles. Eles estavam ocupados construindo casas muito bonitas e esqueceram de buscar a face do Senhor. Não faça como esse povo fez. Vamos pedir ao Senhor graça. 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 Porque quando a graça do Senhor é derramada em nossas vidas, ela nos basta. Por isso que ele disse ali a Paulo, quando Paulo pediu ao Senhor, para que ele tirasse aquele espinho que estava na carne dele. E o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. E olhe que ele dizia que depois ele cresceu tanto espiritualmente que ele compreendeu que morrer é lucro. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com a satisfação pessoal. Aquilo que eu planejo. E parece que você chega até a impor isso a Deus. Se o Senhor não fizer, eu também não vou mais acreditar no Senhor. Só tem um probleminha. Ele continua sendo Deus, mesmo que você escolha abandoná-lo. Jesus, ele já morreu por você. E no momento em que você abandonar o pecado, ele está de braços abertos para reconstruir você. Escolha Deus. Escolha a vida. Escolha a vida. Assim diz o Senhor. E aí, o que vai acontecer? É que a glória da segunda casa, o momento em que você tem uma reconciliação com o Pai, ela vai ser maior do que o seu primeiro relacionamento com Ele. Então, vale a pena ser reconstruído por Deus. E o Senhor, Ele me lembrou tantas vezes isso, que eu preciso falar. Não faça como as noivas insensatas, que não se preocuparam de manter as lamparinas acesas. O óleo do Espírito Santo é o que mantém as nossas lamparinas, a nossa vida espiritual ativa. Nós precisamos estar como as noivas prudentes. Aquelas que tiveram o cuidado de estar com o azeite sempre pronto ali, nas suas lamparinas, com a presença do Senhor. As bodas estão tão perto e nós precisamos estar como as noivas prudentes para que possamos ter uma alegria eterna com o Pai na glória. Até aqui.
meditem nesta proposta do Senhor. Relacionamento, intimidade com Ele, confiar sua vida a Ele, sem reservas. Até aqui.